A Bíblia é uma massa de manobra, é uma literatura simplesmente para poder trazer os seres humanos, não vou falar eu e você porque nós não estamos nessa massa de manobra, mas o ser humano em um aprisionamento mental. Então, quando a gente pega o próprio Deus se contradizendo em tantos ritos que ele mesmo fez, que mais tarde a gente pode falar sobre isso, a gente percebe que ele não consegue esconder as inverdades dele dentro da própria escrita que o homem, dizendo ter uma intuição ou uma divindade a qual foi escrita. A Bíblia é um livro inspirado. Só a Bíblia é inspirada. Isso significa que o conteúdo que nós temos aqui foi dado pelo próprio Deus. Deus se revelou na obra da criação, nós temos as digitais de Deus em toda a obra da criação. Deus se revelou na nossa própria consciência, dando-nos um tribunal moral. Deus revelou-se especialmente na sua palavra, quando ele deixou para nós todo o desígnio que ele quer para o seu povo. Deus se revelou finalmente em Jesus Cristo, seu Filho. Está escrito em Hebreus 11, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, mediante o qual fez o universo. Depois de fazer a purificação pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade. Então, a Bíblia é um livro inspirado. Segundo, a Bíblia é um livro infalível. Ou seja, tudo que Deus falou, Deus vai cumprir. Não há margem de erro. Deus não usa rascunho nos seus planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém lhe ensinou o conhecimento ou a ciência. Ele é o detentor de todo o saber. Ele é a fonte de todo o conhecimento. Dele procede toda a ciência. A Bíblia é também um livro inerrante. Não tem falha, não tem erro, não tem contradição. As aparentes contradições que as pessoas tentam fazer um grande alarido é por falta de compreensão, de má interpretação. A Bíblia é um livro confiável. Então, quando as pessoas me perguntam, você crê mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Claro. E qual é a evidência? Eu vou lhe dar 3 evidências básicas. Primeiro, a unidade na diversidade. A Bíblia levou em torno de 1.600 anos para ser escrita. Eu estou começando com Moisés, que escreveu 1.500 anos antes de Cristo. Eu estou concluindo com João, na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse em torno do ano 96, final do primeiro século. São mais de 40 autores, escritores, de lugares diferentes, de estofo cultural diferente, de capacidade intelectual diferente, a ponto de você ter um enciclopedista como Salomão, um homem de conhecimento fascinante como Moisés, um homem de cultura invulgar como Paulo, e também de um boiadeiro como Amós e de um pescador como Pedro. Não há qualquer conflito, contradição em 1.600 anos com esses mais de 40 escritores. Isso é único, isso é inédito na história da literatura mundial. Se você escreve um livro sobre ciência, tem que ser revisado. Se você escreve um livro de filosofia, você vai ser contraditado. Se você escreve um livro de antropologia, vai ter alguém que discorda de você e oferece uma outra alternativa melhor que a sua. E os livros estão sendo sempre atualizados, porque senão ficam obsoletos mesmo. Mas a Bíblia não foi, é a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. Não há erro, não há falha, não há contradição, não há desarmonia. A Escritura, como diz Jesus, não pode falhar. Nenhum tio vai passar. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, essa harmonia, essa unidade na diversidade, gente, é fascinante. A Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento, algumas pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego koiné.
em línguas diferentes, para povos diferentes, em tempos diferentes, por escritores diferentes, com um pano de fundo diferente, com geografia diferente, mas há uma total harmonia no seu conteúdo e no seu propósito. Por quê? Porque a mente que inspirou a Escritura é a mente divina. Homens santos de Deus escreveram, inspirados por Deus. A revelação de Deus, que é a sua palavra. Um segundo argumento que eu posso lhe oferecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é por causa do cumprimento das suas profecias. Ali, a Bíblia é um livro de profecias. A Bíblia escreve a história antes da história acontecer. Profecias não vagas, mas específicas. Cumpriram-se, estão se cumprindo e se cumprirão. Literalmente, rigorosamente, cirurgicamente. Por exemplo, todas as profecias sobre Jesus, a sua primeira vinda, se cumpriram literal e rigorosamente. Onde ele nasceu, de quem ele nasceu, de uma virgem, a sua saída para o Egito, a sua volta do Egito para a sua terra, mostrou como é que seria a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua humilhação, a sua exaltação. Detalhes definidos, mencionados e definidos séculos antes. Mas não só sobre Jesus. Você pega a história do povo de Deus, por exemplo, Isaías fala de Ciro, como servo de Deus que haveria de libertar o seu povo, 200 anos antes de Ciro nascer, chamando pelo nome. Você pega Daniel, capítulo 10, capítulo 11, e você vai ver a profecia do chamado período interbíblico. Porque a história está nas mãos de Deus, e Ele está aqui, e Ele está lá no futuro ao mesmo tempo. Isso é único. Não há qualquer literatura do mundo que se assemelhe à Bíblia nesse aspecto. As profecias sobre a segunda vinda estão se cumprindo clara, detalhada, metodicamente, cirurgicamente, e vão se cumprir.